O senhor Zelensky declara publicamente que ele não quer ninguém, até que os americanos te deem garantias de que, se algo acontecer, eles vão bombardear a Rússia com armas nucleares. Ele coloca a questão mais ou menos assim. Sergei Viktorovich, a liderança da OSCE, declarou publicamente várias vezes sobre o problema da falta de um orçamento acordado para a organização, começando em 2022. Nesse sentido, a responsabilidade é atribuída à Rússia através da formulação das posições de um dos Estados participantes. Como você vê neste momento a situação com o orçamento da organização? A OSCE realmente está à beira de um colapso financeiro? Se é assim, quem é o culpado por isso? E se me permite, tenho uma segunda pergunta sobre a Ucrânia. A nova liderança da OSCE colocou como sua tarefa o apoio à Ucrânia e, inclusive, no mandato da organização está a resolução pacífica de conflitos. Você vê algum papel possível da OSCE na resolução do conflito ucraniano? Se sim, qual? Obrigado. Quanto ao orçamento, então nós já faz tempo, eu não me lembro quando, concordamos com os números que estão registrados no projeto deste documento. O que não concordamos é que o documento orçamentário, que é puramente pragmático e técnico. Bem, vocês sabem, isso, em geral, é tudo claro sobre o que estamos falando aqui. E isso tudo, a propósito, é o nosso consentimento com os números. Foi dado com base no desejo de alcançar um consenso. Nós ainda acreditamos que apenas o consenso pode salvar a OSCE e o Ocidente. Não sei no que ele acredita, provavelmente em ninguém, exceto em S. Mas ele faz tudo para que o consenso se desfaça e para que a OSCE deixe de existir. E isso é diferente. É difícil entender. E, entre aquelas concessões que fizemos, assinando os números, o orçamento, e sem questioná-lo, há um tema que diz respeito ao Escritório para Instituições Democráticas e Direitos Humanos, que não possui nenhum critério para seu funcionamento. Apesar de já propormos tais princípios há quase 20 anos para concordar, o Ocidente nos responde com uma recusa categórica, dizendo que este escritório é o padrão ouro, então o que eles querem que façam, é claro que com a ajuda dos secretários-gerais anteriores, com a ajuda dos presidentes em exercício anteriores, estabeleceu-se a tradição de que este escritório é quase inteiramente composto por cidadãos de países da OTAN ou da União Europeia, e eles absolutamente determinam de forma voluntarista os formatos e tamanhos das missões de observação eleitoral. Para alguns lugares enviam 2 pessoas e para outros 300 pessoas. Primeiramente, eles prestam atenção aos chamados países a leste de Viena, mas para países como a Romênia, por exemplo, onde ocorrem coisas escandalosas. No campo eleitoral, nenhuma reclamação é feita. Portanto, continuaremos a buscar transparência no trabalho de todas as instituições da OCE, mas neste estágio, o obstáculo para a aprovação do orçamento não somos nós. Quanto a as perspectivas, a participação da OSCE na resolução da crise ucraniana, a OSCE há muito tempo se ocupava disso, como 2014. Até 2022, uma missão especial de monitoramento da OSCE estava em operação. Hoje falamos sobre as reclamações que se acumularam e continuam a se acumular contra ela, incluindo a relutância em revelar informações detalhadas sobre quem realmente é mais culpado pela destruição da infraestrutura civil e pelos ataques de artilharia direcionados. Contra a população civil, nós lutamos por 3 anos para obter da missão da OSCE naquela época, por volta de 2019, 2020. Lutamos por 3 anos por um relatório correspondente. Não basta nos dizer quantas vítimas e quantas casas foram destruídas de vida por ambos os lados da linha de contato.
Quando finalmente conseguimos isso, resultou que as vítimas entre a população civil e a destruição da infraestrutura civil estavam do lado. Donetsk e Lugansk eram 5 vezes maiores do que do lado do regime de Kiev, e também havia informações de que, na maioria dos casos, os habitantes de Lugansk e Donetsk respondiam e não iniciavam o fogo. Bem, e em princípio, é claro, neste estágio acumularam-se, como eu já disse, problemas no trabalho desta missão, incluindo fatos de transmissão de informações para o lado ucraniano em flagrante violação do princípio de neutralidade. Não, por enquanto tais planos não existem. E o senhor Zelensky declara publicamente que ele não quer ninguém, até que os americanos te deem garantias de que, se algo acontecer, eles vão bombardear a Rússia com armas nucleares. Ele coloca a questão mais ou menos assim. Então, por enquanto tudo isso não é sério. E nós também falamos sobre isso hoje. Muitas propostas declarar um cessar-fogo e posicionar forças de paz e então resolver. A questão de... Isso está na boca de todos agora. Já estão discutindo 10 mil. Será que é suficiente? Talvez 50 ou talvez até 100. Já da Austrália se ofereceu para se juntar. O Canadá, claro, como poderia ser sem ele? Mas a questão é simples. Nós dissemos isso hoje. Eles serão pacificadores, por assim dizer, proteger o quê? Os restos do regime nazista de Kiev, que aprovou uma série de leis que exterminam a cultura russa, a língua russa, os meios de comunicação russos, proibiu a Igreja Ortodoxa Ucraniana Canônica. Ou vamos primeiro buscar o fim dessa prática russa pelo regime de Kiev. Isso precisa ser resolvido primeiro, porque caso contrário, tudo isso parece uma tentativa de salvar os restos desse regime, através do desdobramento de pacificadores, de ira popular, assim eu diria. E mais uma pergunta, Sergei Viktorovich, para você. À luz dos relatos sobre assassinatos em massa e a intensificação do conflito étnico na Síria, a Rússia tem a possibilidade de ajudar as partes em conflito a encontrar uma solução diplomática e evitar mais derramamento de sangue? Se sim, como poderia ser essa solução? E se não, por quê? Obrigado. Vou acrescentar sobre a arquitetura de segurança europeia, as tendências que estão se delineando agora, até recentemente. Ao assinar os acordos correspondentes com a OTAN, simplesmente se subordinou à Aliança do Atlântico Norte. E a União Europeia também, como arquitetura, se encaixa na concepção euroatlântica, mas nosso continente é maior do que o espaço na BSE. Não há nenhuma organização pancontinental, nenhuma estrutura pancontinental, embora existam muitas estruturas subregionais, incluindo a União Econômica da Eurásia, a CEI, ou OTSC, a Organização de Cooperação de Xangai, a ASEAN e o Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo, e uma série de outras estruturas, como as organizações de estados de língua turca, mas em nenhum lugar todos os países do continente se reúnem juntos. Em um só lugar, em um único local, e nesse contexto chamou bastante atenção que há alguns anos nossos colegas da OTAN, ainda sob a liderança da administração Biden, começaram a falar cada vez mais sobre a região do Indo-Pacífico, não a Ásia-Pacífico, mas a região do Indo-Pacífico, como uma região, né, que agora representa uma prioridade especial para os Estados Unidos. Isso, aliás, foi confirmado pela administração Trump quando ela diz que os principais interesses de Washington estão lá, no leste da Eurásia, na costa do Pacífico. E até
os europeus ficam chateados por receberem menos atenção os Estados Unidos e se reorientam para lá. Mas, muito antes da atual administração, os Estados Unidos começaram a promover, através da OTAN, a concepção de responsabilidade da Aliança do Atlântico Norte. Bem, essencialmente por todo o continente eurasiático. Quando o ex-secretário-geral Sarian foi perguntado por que vocês são tão ativos na região Indo-Pacífico, como vocês a chamam, criaram lá o AUKUS-EUA, Reino Unido, Austrália com um componente nuclear da aliança. Vocês criam vários quartetos, trios, incluindo Eco-Areias, Coreia do Sul, Japão, onde também estão planejados exercícios com componente nuclear e uma série de outras estruturas. Vocês promovem lá estruturas que são limitadas em composição, que não são inclusivas, porque declarou e declara como seu objetivo a defesa, a proteção dos territórios dos países membros. E Stoltenberg, sem hesitar, disse: é assim mesmo, nós ainda fazemos apenas o que é necessário para proteger os territórios dos nossos países membros, mas a ameaça a esses territórios agora vem do Mar do Sul da China, do Estreito de Taiwan, da Península Coreana e assim por diante. Ou seja, na ausência de uma estrutura continental comum na área de segurança, na Eurásia, os membros da OTAN já começaram, discretamente, a trabalhar para subordinar todos os processos de segurança neste vasto continente. É claro que essa é uma ideia inaceitável. Ela mina fundamentalmente o próprio princípio da indivisibilidade da segurança, que está consagrado nos documentos da OSCE. Esperamos muito que o senhor secretário-geral e sua equipe defendam a necessidade para todos os países membros da OSCE respeitar fielmente aquilo que seus presidentes assinaram. Recentemente, o ex-embaixador da Grécia na Ucrânia revelou informações de que oficiais da OSCE estão passando alvos e coordenadas das posições das nossas forças armadas na DNR e LNR para as forças armadas ucranianas, e nessas posições as forças armadas ucranianas estão abrindo fogo diretamente. Esses ou similares, digamos entre aspas, foram discutidas medidas de cooperação dos funcionários da OSCE com o regime de Kiev, hoje nas suas negociações. Nós discutimos essa questão. Nós apresentamos fatos concretos. Aqui, afinal, não só tudo se tornou um assunto de discussões públicas após o discurso do ex-embaixador da Grécia na Ucrânia, operaram nas atividades de monitoramento especial. As missões de monitoramento, claro, violaram gravemente suas obrigações, excederam suas competências, forçaram o pessoal a trabalhar de forma não transparente e vários funcionários simplesmente ajudaram um dos lados em conflito, em flagrante violação de seu mandato. Claro, estamos preocupados com o que está acontecendo na Síria e considerando os esforços que, junto com nossos parceiros e membros da comunidade mundial, temos feito por muitos anos para garantir a paz, a segurança de todos os grupos políticos e etnoconfessionais deste país amigo, para que ele esteja livre de ameaças terroristas. E nossos contatos realizados até agora com representantes das novas autoridades em Damasco e este surto de violência, é claro, é absolutamente inaceitável. Chamamos a atenção de nossos colegas para o fato de que durante a conversa telefônica do presidente Putin com o senhor Shara, durante a viagem a Damasco de uma delegação interministerial liderada pelo representante especial do presidente, o vice-ministro das Relações Exteriores, Mikhail Bogdanov, durante meu encontro em Ankara com o ministro das Relações Exteriores do novo governo Shara, todas as garantias necessárias foram dadas. Foi confirmada a direção para o consenso nacional para garantir a inclusão dos processos políticos. O primeiro congresso, o Congresso Nacional de toda a Síria, foi realizado e este, por assim dizer, é a primeira experiência
Provavelmente ele deve ser continuado para desenvolver bases sólidas para o Estado, elaborar uma Constituição e, à luz desses eventos inaceitáveis, acostar. Além disso, a abordagem deve ser absolutamente sem alternativas, garantindo de fato a inclusão no processo político de todos, sem exceção, representantes de diversos grupos étnicos, confessionais e, claro, grupo político. Ontem, até mesmo no domingo à noite, em Nova York, nosso representante, junto com o representante dos Estados Unidos, fizeram um pedido ao Conselho de Segurança da ONU para organizar consultas urgentes, fechadas, para que fosse sem exposição pública, de forma profissional. Consultas que ocorreram ontem, e durante essas consultas, o secretariado, o representante do secretário-geral para a Síria, fez um briefing aos membros do Conselho de Segurança e, no momento, está sendo desenvolvida uma resposta do Conselho. Espero que ela seja rapidamente divulgada. Sim, agradecemos a todos pela participação na conferência. Obrigado.